eu fui desafiado a montar uma pregação pelo Espírito Santo, talvez de um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Quantos aqui conhecem o Salmo 23, 1? Versículo 1. Quem conhece, levanta a mão aí. Amém. Você pode falar comigo no já? Nós podemos falar esse versículo junto? 1, 2, 3 e já. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você vai ler a história disso, você simplesmente, cara, vem para o mundo atual e você fala, faz todo sentido. Por que eu não entendi isso? Por que eu não me apropriei disso de uma forma mais rápida? E aqui nós vamos mergulhar nesse versículo e você vai entender que existe um pastor que cuida de você no dia de hoje, agora. Amém? Nós vivemos num mundo, vamos começar lá do princípio, desde quando Adão e Eva pecaram, se criou uma lacuna enorme na vida do ser humano. A quebra dos relacionamentos entre a criatura e o Criador, entre o homem e a mulher, entre o homem e a criação que eu digo são os animais e tudo. Cara, essa lacuna foi enorme, foi criada, e desde então o homem sempre tem falta de algo. Você aí, você no seu lugar, você que nos assiste, você está sentindo falta de alguma coisa, porque existe esse sentimento de incompletude na vida do ser humano. Então o ser humano busca completar essa falta através muitas vezes de coisas erradas, drogas, sexo, mentiras, status, tudo isso que por um tempo, talvez um curto período de tempo, te traga o sentimento de satisfação, de plenitude, mas quando a brisa passa, quando o bode chega, e quando o sentimento vem à tona, você está muito pior do que quando você começou a fazer aquilo. Isso é porque a falta que nós temos, o vazio que nós temos, ele jamais pode ser preenchido, senão através de Deus. E quando Davi, e aqui antes de começar, existe um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, e ele criou uma teoria na década de 50, essa teoria é muito interessante porque faculdades aplicam no dia atual, né? E esse psicólogo americano, ele criou uma teoria, e essa teoria são as hierarquias de necessidades, e o objetivo é determinar o conjunto em condições necessárias para a satisfação das pessoas. Quer dizer, no Éden a gente não precisava disso, porque o homem não precisava disso, porque ele já era pleno, ele já tinha o próprio relacionamento com Deus tete a tete. Então, o homem peca, o homem se distancia de Deus, entra o vazio, então homens precisam criar teorias para que nós possamos se sentir 100% seguros. Maslow praticamente divide essas necessidades em 3 necessidades. Primeiro, a necessidade básica, né? Que é a sua necessidade fisiológica, a roupa que você veste, o alimento que você come, a segurança que você tem, o emprego, né? Enfim, entre tantas outras coisas. A segunda necessidade psicológica, que é o amor, o relacionamento. Você percebeu? São 4 bilhões de pessoas no mundo que se sentem desamadas. Nós temos 7,2, quase 7,3 bilhões, e mais da metade não conseguem sentir amor de ninguém. Primeiro, necessidade básica, necessidade psicológica, e a terceira, autorrealização. Autorrealização no que diz respeito à moralidade, à aceitação, à solução dos seus problemas. O ponto aqui é que sempre na vida do ser humano vai faltar alguma coisa. Muito dificilmente você vai ter esse conjunto e vai estar em paz. E Davi vivia a mesma coisa. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E isso é impressionante porque, ao contrário do apóstolo João, do discípulo amado, que se autodenominou amado, aqui não foi uma autodenominação de Davi dizendo: eu sou o homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus que revelou para ele: eis aí o homem segundo o meu coração. E Davi tinha as mesmas questões que nós temos nos dias atuais. Davi tinha medo. Davi sentiu medo quando Saul foi atrás dele. Davi sentiu tristeza quando, depois de cometer aquele adultério, Deus falou que a espada jamais se apartaria da casa dele. Então ele viu coisas absurdas acontecendo dentro da sua casa, os filhos se voltando contra ele. Davi tinha ansiedade por aquilo que Deus ia fazer. Mas ponto principal, Davi sabia quem ele tinha sido chamado para ser.
E aqui eu quero falar para você, você precisa descobrir hoje quem você foi chamado para ser. Você precisa descobrir hoje, tampar o ouvido, parar de ouvir as vozes malignas e entender quem você foi criado para ser. Amém? Glória a Deus. Então eu quero começar aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos começar com o Senhor. Talvez você nunca tenha entendido esse versículo e hoje você vai entender. O Senhor, Davi define, é um Senhor, é o Senhor. Naquela época as pessoas costumavam dar nome aos deuses. Eles criavam deuses e davam nome aos deuses. E Davi cria um Senhor. É um artigo definido, é o. E esse Senhor aqui, ele tem nome. É Yahweh. Quando você lê na Bíblia, a tradução do original significa Yahweh. E aqui ele está falando, o Yahweh é meu pastor e nada me faltará. O que eu quero te falar nessa noite é que Yahweh, que também significa aquele que existe, ele só pode ter esse tipo de relacionamento se você estiver conectado a Ele. Porque Ele é Deus, Ele é Elohim para todo mundo, porque Ele é o Deus Criador. Mas Ele só é Yahweh para quem Ele tem aliança. Então você pode crer uma coisa no que eu vou te falar. Quando nós temos aliança e nós nos apropriamos dessa aliança, nós temos plena convicção de que Ele nos guia pelo melhor dos caminhos. Davi fala, o Senhor, o Yahweh, é uma letrinha tão pequena, que você fala, putz cara, talvez não significa nada, mas faz todo sentido. E quando eu li, o Senhor o Yahweh cara, eu pensei que Paulo poderia estar falando esse versículo. Está no presente. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas olha que maravilhoso. Davi não fala, o Senhor, o Yahweh foi o meu pastor. Ele não fala, o Yahweh será o meu pastor. Ele fala, o Yahweh é o meu pastor. Isso quer dizer que é atemporal. Serviu para 1000 anos antes de Cristo, quando Davi viveu, e serve para 2000 anos, quando nós estamos vivendo. E é o que você pode falar, o Yahweh é o meu pastor. Serve para você. E vai servir, cara, se Deus não voltar daqui a 10, 15, 100 anos, vai servir para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Faz todo sentido e faz toda a diferença nessa frase. O Yahweh é o meu pastor. E aqui é engraçado porque eu sempre li corrido, e eu nunca me atentei que aqui essa passagem não fala, o Senhor é o meu pastor, né? Eu sempre lia, o Senhor é meu pastor. Eu cortava o. E quando eu li, o Senhor é o meu pastor, abriu o meu olho, eu falei, caramba, tem uma letra aqui que eu nunca tinha percebido que ela está aqui. E aqui eu quero falar, o meu é posse. Ele está falando de algo que é dele, de algo que pertence a ele. E esse é o sentimento que ele tinha, o Senhor é o meu pastor. Sabe, quando eu estava lendo isso, quando eu estava estudando, algo que veio muito forte no meu coração, e eu tentei compartilhar com a Érica. Eu falei, cara, o sentimento que Davi estava aqui, era um sentimento, eu acredito que era um sentimento de orgulho. Mas não o orgulho do que ele podia fazer, mas o orgulho a quem ele servia. Eu não sei se faz sentido isso para você. Por que eu estou falando isso? Essa semana, domingo passado, o apóstolo Lamartine foi pregar numa igreja, cara, muito boa, um líder também excelente. E chegando lá, nós depois fomos jantar com eles, ficamos no churrasco com eles até 00:40, e eles perguntando para o Lamartine uma série de coisas, teologia, cara, e o Lamartine, pau, e perguntavam a opinião dele, ele tal, e sabe, e eles assim abismados, olhando quanto conhecimento o Lamartine tinha, porque o Lamartine é o poço de sabedoria, né? Ele ia e ele voltava no original, e ele mergulhava e ele falava, e os caras olhando, e eu estou falando de gente, cara, com muitos seguidores na internet. Eu estou falando de pessoas com um nível de influência enorme, olhando para o Lamartine assim, ó. Sabe qual foi o meu sentimento na hora? É o meu pastor.
Caraca, Lamartine é o meu pastor, os caras pagando pau para ele aí, e eu tenho ele todos os domingos na igreja. Que privilegiado que eu sou, de ter tanto conhecimento. E é que eu não quero comparar o Lamartine a Deus, não é essa a comparação, mas a comparação do sentimento de orgulho, sabe? Do sentimento de orgulho que Davi talvez tenha sentido naquele momento em saber que o Senhor é o meu pastor, Yahweh é o meu pastor. É meu, eu tenho um relacionamento com Ele, eu convivo com Ele todos os dias. É a mesma coisa de você falar, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, mas é a mesma coisa de você falar, o Enzo é filho do Ramon. É algo vago, mas quando você fala, o Enzo é o filho do Ramon, parece que dá um sentimento de orgulho de algo que ele fez, ou de algo que ele está fazendo, ou o John, sabe? Esse sentimento nós temos corriqueiramente na nossa vida. Nós temos esse sentimento com a minha esposa, essa é a minha esposa. Uau, esse é o meu filho. Eu lembro quando eu trabalhava na SP lá com meu pai, eu ia para feira com ele, muitas vezes feira, né, aquele monte de gente, cara, as feiras bombando, e ele chegava no lugar, todo mundo conhecia ele, eu falava, uau, meu pai é o cara, ele conhece todo mundo, ele é muito bom. Mas quantas vezes nós nos apropriamos de Jesus e falamos, Jesus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, porque só pode falar que é o meu pastor se eu tiver relacionamento com Ele. E esse relacionamento ele é criado dia a dia, ele é criado, sabe, quando você dobra os seus joelhos perante Ele e diz, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, porque eu sei que com o Senhor eu não vou ter falta de nada. Alguns teólogos dizem que Davi aqui estava em um oásis cercado por inimigos, mas ele tinha tanta convicção da provisão de Deus, da defesa que Deus faria para ele e por ele, que ele fala, cara, eu sei que eu não preciso ter medo de nada, que Yahweh é o meu pastor. Pastor, essa palavra pastor, que talvez para muitas pessoas eu seja o pastor, o Lamartine é o pastor, mas eu sou falho. Sabe por que Davi escreveu esse salmo? Porque ele já tinha sido um pastor de ovelhas. Para ele fazia todo sentido. Para ele fazia todo sentido aquilo que ele estava falando. Porque Davi tinha sido um pastor de ovelhas. E ele não tinha deixado com que um leão chegasse perto das ovelhas. Ele matou um leão. Ele matou um urso. Irmão, a gente tem medo de cachorro. Estou mentindo? A gente tem medo de gato. Cara, Davi, se preciso fosse morrer pelas suas ovelhas, ele morreria por elas. Eu estou falando de animais. Ovelhas animais, não ovelhas pessoas. Davi era um pastor de verdade. Diferente dos mercenários, porque naquela época também havia mercenário. Os mercenários, eles cuidavam das ovelhas por um período de tempo e por um determinado valor, e quando passava esse período de tempo, e quando passava esse valor, eles simplesmente iam embora, e as ovelhas ficavam totalmente desamparadas, as ovelhas ficavam totalmente, a Deus dará, se aparecesse algum animal, ninguém poderia defendê-las. Já um pastor, ele dormia com as ovelhas, ele muitas vezes dormia na chuva pelas ovelhas, ele ficava dias fora de casa cuidando das ovelhas. O pastor, ele além de ser a pessoa que trazia segurança, ele provia comida porque ele guiava pelos pastos verdejantes, ele trazia segurança de que nenhum mal poderia acontecer com elas. Um pastor dava muito mais do que eu posso dar para vocês. Comparar o que eu posso dar para vocês com o que Deus pode dar para vocês é de uma burrice sem tamanho. Só que o problema é que muitas vezes nós colocamos tanta expectativa no homem, naquilo que o homem pode dar, naquilo que o homem pode fazer. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e essa pessoa me falou, Ramon, eu saí da igreja, eu saí em 2015, eu acho que ela falou que saiu, e eu saí muito machucada, porque o meu irmão faleceu, e eu não tive apoio de ninguém da igreja.
Isso fez com que minha mãe fosse para o espiritismo, porque lá ela se conectou com ele de alguma forma. E eu não consigo mais orar. Aquilo quebrou o meu coração. Porque isso não é o que o pastor de verdade faria. Eu nem sabia dessa história, provavelmente nenhum pastor dessa igreja saiba dessa história, porque nós temos uma rede de pastores extremamente amorosos, e eu posso falar porque eu convivo. A questão é que muitas vezes as coisas não chegam até nós como elas deveriam chegar, e as pessoas acham que nós temos que adivinhar. Por ser pastores, por sermos pastores, nós temos que adivinhar. A primeira coisa que eu falei para ela foi: me perdoa, porque de alguma forma nós erramos com você, porque nós falhamos com você, porque quando nós tínhamos que ser a pessoa, o pastor que pudesse cuidar de você, pudesse tratar da sua ferida, da ferida da sua família, porque a perda de um ente querido, ela é pesada. De alguma forma nós deixamos isso passar. Nos perdoa. E aí a conversa se desenrolou, a gente está acertando, mas olha o estrago que foi feito. Sabe, muito porque pessoas acham que precisam de pastores para se conectar a Deus. E aqui eu quero falar que você não precisa de ninguém para se conectar a Deus. Você precisa botar o seu joelho no chão e ter um relacionamento com Ele. Pastor, ora por mim. Cara, lógico que eu oro, eu amo vidas, eu amo orar por pessoas, mas não se trata do que eu posso fazer por você, mas do que Ele faz. E quando você tem o entendimento que Davi teve e fala assim: Yahweh é o meu pastor, você sabe que Ele nunca vai falhar com você. Nunca Ele vai falhar com você, nunca Ele vai te deixar na mão, porque essa não é a característica dEle, essa não é a natureza dEle. Sabe, nós aqui cansamos de ouvir falar que Deus é amor, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E é importante que você saiba que quando lá na Bíblia, Yahweh, ou Senhor, quando está em caixa alta, Senhor, ou eu sou, ele está falando de Yahweh. Yahweh é o único nome que o próprio Deus se deu. Então, cara, você sabe o nome dele, você pode se comunicar com ele, você pode chamar ele de papai, você pode chamar ele de Yahweh, mas você precisa se conectar a ele. Você precisa abrir o seu coração e ser vulnerável, como Davi foi tantas vezes, e reconhecer que ele é o seu pastor. Só pode chamar de meu pastor se você tiver um relacionamento com ele. Eu queria ler com vocês uma passagem lá em João, deixa eu achar aqui que eu perdi. João 10, 27. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que esse salmo ele é messiânico, ele aponta 100% para Jesus, porque quem é o nosso pastor? Quem deu a vida por você foi Jesus, cara. Jesus deu a vida por você, para que você não mais precisasse ser escravo do medo, para que você não mais precisasse ficar remoendo coisas dentro da sua vida, remoendo o seu passado, olhar para diante e falar: o Senhor é o meu pastor, eu tenho um dono que me comprou por um alto preço, e esse dono é Jeová Rafá, esse dono é Jeová Nissi, esse dono é o Yahweh, é o dono de todas as coisas. Quando Davi fala: e nada me faltará, ele tinha certeza absoluta, que ele poderia ter até falta. E aqui eu quero te falar que nada me faltará não significa que você vai ter tudo. E esse é o erro da humanidade, porque as pessoas acham que nada me faltará quer dizer que eu vou ter tudo o que eu quero. Não, cara, você não vai ter tudo o que você quer. Eu olho para o meu filho e eu falo: Enzo, você não vai ter falta de nada, sempre que eu puder eu vou te proteger. Para o John é a mesma coisa. Outro dia ele caiu, bateu, eu abracei, eu falei: o papai está aqui, eu vou sempre te proteger. Sabe quando você tem um relacionamento com seu filho, você olha olho no olho e você fala: cara, eu estou aqui para você. Sabe, é meu filho, cara.
nada me faltará. O que Deus está falando é que você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa ter. Porque Ele é um Deus provedor, Ele olha para os seus filhos e Ele não deixa faltar nada para você. Porque é assim que Ele é. A gente não pode criar a imagem de que os homens têm que dar tudo para a gente, de que a gente precisa ter tudo aquilo que os homens têm para dar, sabe? Eu ponho a minha alegria nos homens, eu ponho a minha expectativa nos homens, eu ponho a minha esperança, sabe? Eu ponho a minha segurança nos homens. Eu quero te falar, seja lá em quem você puser todas essas coisas, uma hora você vai se frustrar. Não faça de ninguém um super-herói, porque esse é um papel, cara, muito difícil para alguém carregar. Porque ser super-herói de alguém não dá margem para erro. Você não pode errar. Se você é super-herói de alguém, você não pode errar. Porque se você errar, super-herói, você vai gerar um sentimento muito ruim. Por isso que nós falamos em casa que o único super-herói que existe é Deus. Porque eu sei que nele eu tenho segurança. Porque eu sei que nele nada vai me faltar. Amém? Glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra lendo para vocês o que está escrito em Lucas, versículo 15, capítulo 3. Que diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Talvez você seja a ovelha perdida aqui hoje. Talvez você seja a ovelha machucada aqui hoje por alguma coisa. Talvez você seja a ovelha machucada por más experiências. E aí então você não consegue falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne seus melhores amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Durante muito tempo, eu fui a pessoa que senti falta de muitas coisas. Eu sentia falta, principalmente do meu relacionamento com Deus. Quando eu e a Erika namorávamos, que nós terminamos, na minha cabeça era: por quê? Por que eu não consigo ter experiência com Deus? Por que você fala tanto de Deus e eu não consigo sentir nada? Por que esse Deus é tão bom para você e faz tanto sentido e para mim não faz sentido nenhum? Porque eu não consigo sentir absolutamente nada. E foi no momento de escuridão, cara, que Deus tratou o meu coração. Foi no momento de escuridão que Deus falou comigo. Talvez seja esse momento que você se encontre. Porque Ele pode até ser Elohim para você, mas talvez Ele ainda não seja Yahweh. Ele talvez ainda não seja o Deus a quem você se sinta pertencido por alguém. Tudo isso mudou quando eu tive o meu encontro com Deus. E quando eu senti a presença dEle de uma forma tão bonita e tão pura, que aquilo me tomou. E desde então, cara, Deus vem trabalhando na minha vida todos os dias. E Deus vem mudando a minha história. E quando eu acho que já é demais, Senhor, eu tenho mais do que eu mereço, Ele faz um pouquinho mais. E quando eu acho que, Senhor, essa pandemia está um caos, Ele vem e Ele dá ideia: abra um culto. Ele vem e Ele fala: abra um canal, fale do meu evangelho. E quando eu acho que eu não sou ninguém, alguém visita minha mãe e entrega uma palavra para ela, que enche o meu coração de alegria e de expectativa por aquilo que Deus vai fazer. É esse nível de relacionamento que eu tenho com Ele que você pode ter.
se você não consegue olhar para Ele e falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é ou porque você ainda não é filho, ou então porque você ainda não tomou posse daquilo que Ele tem para você, porque você ainda não se apossou, não tomou propriedade do legado que Ele deixou para você, da herança que Ele te deu. Cara, Ele deu o filho dele para você. E às vezes eu me questiono, eu falo, Senhor, eu não quero ser a pessoa que o Senhor deu o seu filho e eu tenho uma vida medíocre, eu viva de uma forma medíocre, sabe? Eu não consigo influenciar pessoas. Me aperfeiçoa no seu amor. A palavra de Deus diz que o amor dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E hoje Ele quer você bem vulnerável, para Ele te mostrar que Ele é Yahweh, que Ele é um bom pastor e que nada vai te faltar. Eu queria que você ficasse em pé e fechasse seus olhos. Você que nos assiste, você talvez esteja sentindo falta de alguma coisa. E a falta aqui eu não estou falando de uma saudade de alguém que se foi. Eu não estou falando esse tipo de falta. Eu estou falando um vazio no seu coração que você já tentou preencher de diversas formas e nunca conseguiu. Eu quero te falar que eu tenho a solução para o seu problema. E essa solução se chama Yahweh. Essa solução se chama Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e dito, Senhor, eu sei que o Senhor é um bom pastor, mas eu tenho tido falta de algumas coisas na minha vida. E o Senhor quer se mostrar um Deus cuidadoso com você no dia de hoje. Você que entrou aqui pela primeira vez, talvez nunca tenha feito essa aliança com Yahweh. A palavra de Deus diz que se você está em Cristo, você é nova criatura, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Talvez você esteja passando por um tempo de muita tribulação na sua vida, mas se você se colocar na presença dEle, aceitar com o seu coração e confessar com a sua boca, eu quero falar que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, para passar uma borracha na sua história e para que você siga em diante e tenha um novo tempo, uma nova história. Talvez você queira hoje entregar a sua vida para Jesus e falar, Senhor, eu preciso me entregar porque eu preciso conhecer um bom pastor. Se você entrou aqui hoje, eu quero te falar que você é a ovelha perdida, que Ele deixou as 99 no aprisco, guardada, salva para ir atrás de você. Se você é essa ovelha que se perdeu e quer se encontrar com o bom pastor, eu queria que você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você, sem constrangimento nenhum. Sem constrangimento nenhum, que você levante a sua mão agora, que nós faremos uma oração por você. Levanta bem alto para eu te ver. Se essa pessoa é você, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. A palavra de Deus diz que uma ovelha vale mais do que 99, que não precisam de misericórdia. Essa pessoa é você. O Senhor está tocando no seu coração hoje, está falando, eu sou o bom pastor que vou cuidar da sua história, eu sou o bom pastor que vou cuidar da sua vida, eu sou o bom pastor que vou fazer com que você não tenha falta de nada. E hoje você vai conhecer o meu amor. Coloca a mão no seu coração, amigo, e diga assim, Senhor Jesus, eu te convido para entrar na minha vida. Eu entrego os meus medos, eu entrego as minhas ansiedades, eu entrego tudo que eu tenho, todas as minhas emoções em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Depois eu quero pegar o seu nome, eu quero conversar com você. Mas talvez você seja a ovelha ferida, a ovelha que não tem conseguido experimentar o amor dele em um outro nível, a ovelha que conhece, sabe que ele é Deus, mas não consegue olhar esse texto e falar, faz todo sentido para mim.
Talvez você consiga falar tantos textos, mas não consiga olhar para esse texto e reconhecer a provisão de Deus na sua vida. Talvez essa pessoa seja você que olha e fala: eu sei que Ele deu a vida por mim, mas eu não posso falar, porque eu não consigo falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se essa pessoa é você, eu quero que você levante a sua mão e nós vamos orar. Se você precisa ser visitada por Deus hoje, por qualquer área na sua vida, se você não consegue sentir a presença dEle, se você não consegue ser vulnerável, como Davi foi tantas vezes dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você não consegue dizer: eu tenho um pastor, eu tenho um Deus, eu quero te falar que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide a glória dEle com o sexo. Deus não divide a glória dEle com as drogas, com o álcool. Ele é Deus, ou Ele é tudo, ou Ele não vai ser nada na sua vida. Ele não divide a glória e Ele não divide a soberania dEle. Talvez você esteja amarrado por alguma coisa e não está conseguindo entregar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez você esteja preso na pornografia e isso tenha impedido com que você fale: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você esteja perdido no meio de tanta podridão, no meio de tanta vaidade, que você não consegue reconhecer que você precisa dele 100%. Se essa pessoa é você, simplesmente dobre o seu joelho onde você estiver. Sem vergonha, hoje é dia de Deus retratar os corações. Hoje é dia do Senhor escrever uma nova história. Se essa pessoa é você, cara, põe o seu joelho no chão. Esse é o dia que o Senhor fez, para que você celebre e se alegre. Se você tem alguma área na sua vida que você precisa entregar, para que você fale: Senhor, Yahweh é o meu pastor, eu sei que eu não terei falta de absolutamente nada. Se essa pessoa é você, bota o seu joelho enquanto nós adoramos ao Senhor. Tu cantava sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o seu amor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Eu já contei aqui essa história uma vez, mas aqui é para você entender o tamanho do sacrifício que Ele fez por você. Cara, eu fico maluco, de verdade maluco, quando eu vejo alguém que não reconhece o trabalho, o esforço que Deus fez, que Yahweh fez em dar o seu filho. A gente muitas vezes banaliza isso. Cara, Ele deu o filho dele por você. Quando eu tinha acho que 4 anos, eu tava na praia com os meus pais. Eu já contei essa história, mas eu vou abreviar. Eu tava na praia com os meus pais e eu me perdi. 4 anos? 3 anos. 3 anos eu me perdi. E eu fiquei perdido sei lá por quanto tempo, cara. E meus pais ficaram malucos. Eu tenho mais 2 irmãs. Eles me acharam, e quando eles me acharam eu tava completamente gago de tanto chorar. Sabe por que eu não olho para isso com mágoa? Sabe por que eu não olho para isso e falo, uau, meus pais foram tão desleixados e me deixaram correr e eu me perdi? Porque eu sinto o amor dele todos os dias, do meu pai e da minha mãe. Porque eles não ficaram lá sentados esperando eu voltar, porque eles deixaram as minhas 2 irmãs em um lugar seguro, como um bom pastor faz, e eles foram atrás de mim até me encontrar. E eu tenho certeza que o sentimento é o mesmo que Jesus descreve aqui em Lucas 15. Eu imagino a alegria do meu pai e falando, vamos voltar para casa e vamos celebrar, porque o meu filho perdido foi encontrado e ele está bem. O problema é que muitas vezes nós passamos por traumas nas nossas vidas e nós olhamos para Deus e falamos, o Senhor não é tão bom assim, porque eu vivi isso. O Senhor não é tão bom assim, porque eu tive um aborto. O Senhor não é tão bom assim porque eu tenho depressão. O Senhor não é tão bom assim porque eu perdi o meu emprego. Cada vez que você fala isso, você afirma para Satanás, eu acredito um pouquinho no que você está falando. E você fala cada vez mais para Satanás, eu acredito um pouquinho mais no que você está falando, porque isso é contra a essência de Deus, que é amor. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei o sacrifício que os meus pais fizeram para me encontrar. E eu consigo sentir o amor deles todos os dias. Quanto mais o amor de Deus, quanto mais o amor de Yahweh, que deu o único filho que ele tinha por mim, cara, que não merecia absolutamente nada. E é aí que está a graça. Não é pelo que você merece ter, mas é pelo que ele fez por você. Porque se fosse pelo nosso merecimento, nós somos dignos do inferno. Eu sou digno de lá. Você é digno de lá. Mas a graça dele, a misericórdia dele me resgatou da escuridão. E eu estou aqui hoje para te falar,
que enquanto você não se apropriar daquilo que Deus tem para você, você só vai ter um nível raso de relacionamento com Ele, bem raso. Sabe por que Deus me visita? Porque eu quero, porque eu busco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu não fico jogando PlayStation com meu filho, eu falo, agora eu vou buscar Deus. Não, cara, eu busco a Deus a partir do momento que eu acordo. Eu falo, Senhor, fala comigo. E eu não estou aqui querendo pagar de religioso, querendo pagar de santo, porque eu demorei para entender isso. Eu quero aqui facilitar a sua vida. Dobre os seus joelhos, viva uma vida em santidade, porque isso atrai a presença de Deus. Ele faz tudo para te encontrar todos os dias. Todos os dias que Ele quer te encontrar. E Ele não mede esforços. Chega a ser até um amor meio inconsequente, mas inconsequente não na palavra de irresponsável, mas que Ele não mediu esforços para que você pudesse ser salvo. Enquanto nós cantamos essa última parte, que você possa reconhecer que Ele é o seu pastor e que de nada você terá falta, porque Ele é um bom pastor, porque Ele é um bom pai, porque Ele cuida de você. Será que você pode levantar suas mãos, onde você estiver, na sua casa talvez, e declare: traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou orar por você, nós já estamos encerrando. Mas eu não posso falar isso por você. Essa é uma oração sua. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi falou isso 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui praticamente 3000 anos depois que Davi escreveu isso, falando exatamente a mesma coisa. Só pode chamar Ele de Deus Pai aquele que se sente comprado e aquele que possui uma aliança com Ele. Para você que possui aliança, Ele é Yahweh. Para você que está distante, Ele ainda talvez seja só Elohim. Mas basta um convite, cara. Um convite, que Ele vai se tornar tudo na sua vida, amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu amor, Pai. Nós te louvamos por esse tempo precioso, Deus. E eu peço que essa mensagem possa ser digerida por cada um que nos assiste, por cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que ainda não conseguiram fazer essa oração e declarar que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará e que nada nós teremos falta. Pai, que o Senhor os visite nessa noite, Pai, e que eles possam te conhecer. Yahweh, nós te entregamos tudo o que nós temos e nós sabemos que nada, absolutamente nada, o Senhor vai deixar faltar para nós. Peço que o Senhor leve cada um em segurança. Peço que o Senhor visite cada casa, que o Senhor dê uma semana abençoada para eles
e que as forças sejam renovadas, que as expectativas sejam restauradas, que os teus sonhos sejam plantados em cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.